Você sabia que existe uma diferença entre querer parar e conseguir parar? E que essa diferença não tem nada a ver com força de vontade? Existe um segredo escondido nas entrelinhas da psicologia que pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus próprios impulsos destrutivos. Um segredo que grandes mentes como Freud descobriram há mais de 100 anos, mas que nossa sociedade insiste em ignorar. Se você já tentou parar com algum hábito que te faz mal e falhou, se já se perguntou por que sempre volta ao mesmo lugar, mesmo sabendo que vai se arrepender depois, então essas próximas palavras podem ser o divisor de águas na sua vida. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não é mais uma técnica de autocontrole ou um método milagroso. É algo muito mais profundo e perturbador. É a verdade sobre o que realmente move os seus impulsos mais destrutivos. Vício é uma linguagem. Uma linguagem que a sua alma usa quando todas as outras formas de comunicação falharam. E hoje você vai aprender a decodificar essa linguagem, a entender o que ela está tentando te dizer e, mais importante, como responder de forma que ela finalmente pare de gritar. Imagine se cada vez que você sentisse vontade de fazer algo que te prejudica, em vez de se julgar ou tentar resistir com força bruta, você pudesse simplesmente perguntar: o que você está tentando me dizer? E imagine se essa pergunta simples fosse o primeiro passo para uma liberdade que você nunca imaginou ser possível. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar não apenas seus hábitos, mas a forma como você se relaciona consigo mesmo para sempre. Freud, no final do século XIX, fez uma descoberta que abalou as estruturas da época. Ele percebeu que nossos comportamentos mais destrutivos raramente são sobre o que parecem ser. Quando estudava seus pacientes em Viena, entre os anos de 1895 e 1910, Freud observou que por trás de cada sintoma neurótico, por trás de cada comportamento compulsivo, existia sempre um conflito inconsciente não resolvido. Para ele, o vício não era uma falha moral ou falta de caráter. Era uma tentativa desesperada da psique de resolver algo que ficou engasgado no tempo. Era como se a mente, não conseguindo processar determinadas experiências ou emoções, criasse válvulas de escape que, embora destrutivas, ofereciam um alívio temporário da pressão interna. E aqui está o ponto crucial que Freud descobriu e que pode revolucionar a sua compreensão sobre seus próprios impulsos. Toda compulsão é, na verdade, uma repetição. Você não está simplesmente fumando, bebendo, comendo ou rolando o celular sem parar. Você está repetindo de forma simbólica e inconsciente uma tentativa de resolver algo que sua mente não conseguiu processar completamente. Freud chamou isso de compulsão à repetição, e essa descoberta mudou para sempre nossa compreensão sobre o comportamento humano. Pense nisso. Quantas vezes você já se pegou fazendo exatamente a mesma coisa que jurou nunca mais fazer? Quantas vezes já se sentiu como se estivesse assistindo a si mesmo de fora, sabendo que estava fazendo algo prejudicial, mas sem conseguir parar? Essa sensação de estar preso em um loop infinito não é acaso. É sua mente tentando resolver algo que ficou inacabado, como uma música que toca na sua cabeça até que você a cante do começo ao fim. Mas aqui está o problema. Se você não entende qual é a música que sua mente está tentando cantar, vai ficar preso nesse loop para sempre, achando que o problema é a falta de força de vontade, quando na verdade é a falta de compreensão. É aqui que entra Viktor Frankl, um homem que enfrentou o pior da humanidade nos campos de concentração nazistas entre 1942 e 1945. E mesmo assim, conseguiu encontrar um sentido profundo na experiência humana mais extrema. Frankl percebeu algo que mudaria para sempre: nossa compreensão sobre motivação e comportamento humano. Nós não somos movidos principalmente pelo prazer, como Freud pensava, nem pelo poder, como outros teorizavam. Somos movidos pela busca por sentido. E quando não encontramos esse sentido, quando nossa vida parece vazia ou sem propósito, criamos substitutos. O vício, para Frankl, é um desses substitutos.
É uma tentativa desesperada de preencher o que ele chamou de vazio existencial. É como se, não encontrando um significado maior para nossa existência, nos agarrássemos a pequenos prazeres ou alívios que, pelo menos momentaneamente, nos fazem sentir que estamos vivos, que estamos sentindo algo. Frankl dizia que quando um homem não consegue encontrar sentido no sofrimento, ele cria sofrimentos artificiais para tentar sentir que tem controle sobre algo. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Talvez seus vícios não sejam sobre prazer, mas sobre uma forma distorcida de sentir que você tem agência sobre sua própria dor. É uma forma inconsciente de dizer, se eu vou sofrer, pelo menos que seja um sofrimento que eu escolhi. Mas aqui está a ironia cruel. Ao tentar controlar sua dor através do vício, você acaba perdendo o controle sobre sua própria vida. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. A intenção pode até ser boa, mas o resultado é sempre devastador. William James, considerado o pai da psicologia americana, fez uma observação brilhante no início do século XX que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus hábitos. Ele percebeu que nosso cérebro é como uma trilha na floresta. Quanto mais você passa pelo mesmo caminho, mais definido ele fica. E quanto mais definido fica, mais fácil é passar por ele da próxima vez. James chamou isso de lei do hábito, e essa descoberta é ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Reconfortante porque significa que seus vícios não são uma falha fundamental do seu caráter. Eles são simplesmente trilhas neurais que foram reforçadas ao longo do tempo. Assustadora porque significa que, sem intervenção consciente, essas trilhas vão continuar ficando mais e mais profundas, até que passar por elas se torne quase automático. Mas James também descobriu algo que pode ser a chave para a sua liberdade. É impossível apagar uma trilha neural simplesmente tentando não usá-la. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. A única forma eficaz de enfraquecer uma trilha neural é criar uma nova, mais forte, que ofereça uma recompensa similar ou superior. James dizia que o hábito é o grande volante de inércia da sociedade, mas também pode ser o grande volante da transformação pessoal. A questão não é lutar contra seus impulsos, mas redirecionar essa energia para algo construtivo. É como um rio. Você não pode parar o fluxo da água, mas você pode cavar um novo leito para onde ela deve correr. E aqui chegamos a uma das descobertas mais revolucionárias sobre a natureza humana, feita por Carl Gustav Jung nas primeiras décadas do século XX. Jung percebeu que nossos comportamentos mais destrutivos muitas vezes contêm as sementes de nossa maior transformação. Ele via o vício não como um defeito a ser eliminado, mas como um símbolo a ser compreendido. Para Jung, cada compulsão carrega uma mensagem da parte mais profunda e sábia de nós mesmos, que ele chamou de self. É como se nossa alma estivesse tentando nos dizer algo importante, mas só soubesse falar através da linguagem do sintoma. Jung observou que muitas vezes as pessoas que mais sofrem com vícios são também as mais sensíveis, as mais criativas, as que sentem mais profundamente. Como se a mesma sensibilidade que poderia ser sua maior força se tornasse, na ausência de canais adequados de expressão, sua maior vulnerabilidade. Ele dizia que não se cura um vício matando-o, mas compreendendo-o e integrando a energia que ele representa. É como transformar chumbo em ouro, um processo que os alquimistas medievais chamavam de transmutação. Jung via a terapia, e por extensão o processo de cura do vício, como uma forma moderna de alquimia, transformar os aspectos mais sombrios da personalidade em fontes de força e sabedoria. Mas esse processo exige algo que nossa cultura ocidental tem dificuldade de aceitar: paciência com nossas próprias imperfeições e compaixão com nossas próprias feridas. Jung dizia que não se pode forçar uma flor a crescer mais rápido puxando suas pétalas, e o mesmo vale para a cura. Ela tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, sua própria sabedoria. Thomas Szasz, psiquiatra húngaro que revolucionou o campo da saúde mental na segunda metade do século XX,
trouxe uma perspectiva ainda mais radical sobre vícios e comportamentos compulsivos. Zas questionava a própria ideia de que o vício fosse uma doença no sentido médico tradicional. Para ele, tratar o vício como doença era uma forma de infantilizar as pessoas e retirar delas a responsabilidade e, paradoxalmente, o poder sobre suas próprias escolhas. Zas via o vício como um comportamento aprendido, mantido por suas consequências e que poderia ser modificado através da compreensão e da escolha consciente. Ele não negava o sofrimento real das pessoas que lutam contra vícios, mas questionava se tratá-las como vítimas passivas de uma doença realmente as ajudava a recuperar sua autonomia. Zas dizia que quando rotulamos alguém como viciado, muitas vezes estamos criando uma identidade que pode se tornar uma prisão mais forte que o próprio comportamento que estamos tentando mudar. É como se a pessoa passasse a acreditar que não tem escolha, que está condenada a repetir o mesmo padrão para sempre. Mas Zas insistia que, mesmo nos casos mais extremos, sempre existe uma margem de escolha, mesmo que pequena. E é nessa margem que reside toda a possibilidade de transformação. A perspectiva de Zas pode ser libertadora, porque devolve à pessoa o protagonismo de sua própria história. Você não é um viciado que não tem controle. Você é uma pessoa que aprendeu determinados padrões de comportamento e que pode, com compreensão e esforço, aprender novos padrões. Anna Freud, filha de Sigmund Freud, dedicou sua vida a entender como a mente se protege de experiências que considera insuportáveis. Ela desenvolveu uma teoria sofisticada sobre os mecanismos de defesa, e sua contribuição para entender vícios é profunda e muitas vezes ignorada. Anna Freud percebeu que muitos comportamentos que consideramos destrutivos são, na verdade, tentativas primitivas, mas corajosas de autopreservação psicológica. É como se a mente, diante de uma ameaça que considera mortal para a integridade do eu, ativasse um sistema de emergência que, embora prejudicial a longo prazo, oferece proteção imediata. Ela identificou vários desses mecanismos. A negação, que nos permite ignorar realidades dolorosas demais para serem enfrentadas. A projeção, que nos permite ver nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. A sublimação, que transforma impulsos destrutivos em energia criativa. E muitos outros. O que Anna Freud descobriu e que pode revolucionar sua relação com seus próprios vícios é que esses mecanismos não são falhas do sistema. Eles são recursos adaptativos que, em determinado momento da sua vida, foram não apenas úteis, mas necessários para a sua sobrevivência psicológica. O problema é que muitas vezes continuamos usando esses mecanismos muito tempo depois que a ameaça original passou. É como continuar usando um guarda-chuva em casa depois que a chuva parou. A proteção que antes era necessária agora se tornou um obstáculo. Mas Anna Freud também descobriu algo esperançoso. Uma vez que compreendemos como e por que desenvolvemos determinados mecanismos de defesa, podemos conscientemente escolher desenvolvê-los de formas mais sofisticadas e menos destrutivas. É aqui que todas essas perspectivas se conectam em uma compreensão revolucionária sobre a natureza do vício e, mais importante, sobre os caminhos para a liberdade. O vício não é seu inimigo. Ele é um mensageiro desajeitado, um amigo que não sabe se expressar adequadamente, uma parte de você que está tentando te proteger ou te ajudar, mas que só aprendeu formas primitivas de fazer isso. E quando você começa a enxergar seus impulsos dessa forma, algo mágico acontece. Você para de lutar contra si mesmo e começa a conversar consigo mesmo. Em vez de reprimir ou julgar o impulso, você pode perguntar: o que você está tentando me dizer? Do que você está tentando me proteger? O que você precisa que eu saiba? Esse diálogo interno, que Jung chamava de Active Imagination, e que outros terapeutas chamam de Mindfulness ou autoobservação compassiva, é o primeiro passo para transformar um padrão destrutivo em uma fonte de autoconhecimento e, eventualmente, de força.
Porque aqui está o segredo que essas grandes mentes descobriram e que nossa cultura ainda está aprendendo. Você não se cura de um vício eliminando a parte de si que o criou. Você se cura integrando essa parte, compreendendo suas necessidades legítimas e encontrando formas mais sofisticadas e construtivas de atendê-las. É como transformar um grito desesperado em uma conversa produtiva. Mas essa transformação exige algo que nossa cultura da gratificação instantânea tem dificuldade de aceitar: tempo, paciência e, acima de tudo, compaixão por si mesmo. Você não chegou onde está da noite para o dia e não vai sair de onde está da noite para o dia. Mas cada momento de compreensão genuína, cada pergunta feita com curiosidade em vez de julgamento, cada escolha consciente, mesmo que pequena, é um passo na direção de uma liberdade autêntica. Uma liberdade que não vem da eliminação dos seus impulsos, mas da compreensão profunda deles. Uma liberdade que não vem de se tornar uma pessoa diferente, mas de se tornar mais plenamente a pessoa que você já é, em todas as suas complexidades e contradições. E talvez seja isso o que você estava procurando sem saber. Não a força para destruir uma parte de si mesmo, mas a sabedoria para abraçá-la e transformá-la. Não o poder de controlar todos os seus impulsos, but a serenidade de dançar com eles. Não a perfeição de uma vida sem tentações, mas a autenticidade de uma vida vivida com consciência e compaixão. Se este vídeo tocou em algo profundo em você, se essas palavras ressoaram com alguma parte da sua experiência que você talvez nunca tenha conseguido nomear antes, deixe um comentário contando qual foi a perspectiva que mais te impactou. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Se inscreva no canal Odisseia da Psique e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque continuaremos essa jornada de autoconhecimento e transformação juntos. E se este conteúdo fez diferença na sua vida, dê um like para que mais pessoas possam descobrir essas verdades transformadoras sobre a natureza humana. Lembre-se, você não está quebrado. Você não precisa ser consertado. Você precisa ser compreendido, principalmente por você mesmo. E nessa compreensão compassiva está toda a liberdade que você tem buscado.